Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. Vamos comentar hoje sobre atividade física e diabetes. Lembre-se de curtir esse vídeo, me seguir aqui e nas redes sociais também. É isso aí pessoal, tema de hoje, atividade física e diabetes. Quais cuidados a gente deve ter? Primeiro é importante sempre comentar que a atividade física é muito importante para prevenir o diabetes, principalmente diabetes mellitus tipo 2, aquele que vem do sedentarismo, do excesso de peso, do histórico familiar, ou seja, quem faz atividade física de maneira constante tem um risco menor de ter diabetes. Faça atividade física. Aí, naquele paciente que já tem diabetes, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes especiais. Primeiro detalhe, se o paciente fizer uso de insulina, ele pode ter um risco maior de ter hipoglicemia ou até de não ter o controle adequado desse diabetes. Pode ficar tendo uma variação maior. Ele tem que ser avaliado através da avaliação da glicemia capilar, tá certo? Ou seja, aquele paciente que quando ele vai começar uma atividade física, essa glicemia ela está abaixo de 80, ele não deve fazer atividade física, porque quando o músculo começar a consumir mais glicose, ele pode ter uma hipoglicemia, certo? Quando o paciente está lá entre 80 e 100, ele come um carboidrato, fonte de carboidrato, pode esperar um pouco para avaliar se está subindo ou não essa glicemia, para assim depois fazer a atividade física. Se tiver acima de 250 ou principalmente acima de 300, ele também não deve fazer atividade física naquele momento. Está muito alto, o paciente já pode estar mais desidratado por esse excesso de glicemia. E ao realizar a atividade física, vai ter uma desidratação maior, podendo até precipitar uma certa acidose diabética, por exemplo, uma descompensação maior desse diabetes. Nesse momento, com o valor tão alto da glicemia, o ideal é que aplique um pouco de insulina para poder baixar. Então esse valor da glicemia é um ponto fundamental para quando vai fazer alguma atividade física, para quando vai iniciar uma atividade física. Então, ponto fundamental, controle glicêmico nas atividades físicas, e o principal também é avaliar o tipo de diabetes, seja aquele que usa insulina ou que não está usando a insulina ainda, né? Então, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2. Outro ponto fundamental com relação à atividade física aeróbica, por exemplo, e a atividade física resistida. A aeróbica é aquela que a pessoa faz uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, pedalada. Então, nesse caso, se a pessoa for se estender um pouco mais, forçar um pouco a mais, tem que ficar atento com o risco de hipoglicemia. Uma maratona, a pessoa vai ficar correndo durante 4 horas seguidas, se ela não tivesse diabetes, ela já teria que cuidar dessa parte da glicemia para não ter o risco de hipoglicemia. E se tiver diabetes, é um risco maior ainda. Vai pedalar umas 3 horas, também tem um risco maior. Então tem que ficar cuidado com isso, então cuidado maior com isso. No caso da atividade física resistida, como a musculação, por exemplo, pode ocorrer no início um leve aumento da glicemia, mas nada demais. Nada que precise se preocupar. Tem que lembrar que quanto mais músculo tiver, quanto mais atividade resistida tiver, você previne uma sarcopenia, você mantém esse metabolismo mais acelerado, o músculo ainda ajuda a consumir glicose durante o resto do dia. Portanto, é fundamental sim manter a atividade física. Só tem que ter esse controle. Se conseguir fazer atividade física todo dia, melhor ainda. Se conseguir dar uma intercalada com relação à atividade física aeróbica, com relação à atividade física mais resistida, melhor ainda. Os estilos de atividade física são diversos, certo? Tem aqui na parte, por exemplo, da corrida, quando a pessoa dá um impulso maior, aí já tem um consumo maior de glicose. Então tudo isso tem que estar muito bem controlado e ajustado. Conversar muito bem com o nutricionista, com o educador físico, com o endocrinologista, certo? Além disso, outros fatores como o horário também acabam influenciando com relação à atividade física. Já fiz até vídeo também comentando sobre o horário da atividade física nesse todo o ciclo do paciente, tá certo? Portanto, converse com o seu endocrinologista, siga aqui a dica do canal e faça atividade física.